Bem-vindo a quem está nos escutando. Esse aqui é o primeiro episódio do nosso podcast. Esse podcast é um projeto pessoal de nós três, que somos três acadêmicos do 10º período da FIP, nessa época que a gente começou o podcast. E aí, antes de apresentar um pouco mais sobre o nosso projeto, o Behaviores, vamos nos apresentar para quem não nos conhece. O meu nome é João Vitor, como dito antes, acadêmico do 10º período. E a minha ideia com esse podcast é passar conhecimento de alguma maneira. Meu nome é Roger, também sou do 10º período, matutino, e vou falar um pouco até além, um pouco aqui com o João, de algumas coisas que eu gosto de fazer, além de ser analista do comportamento, informação. Nos tempos vagos eu gosto muito do universo gamer, de ler algumas coisas interessantes, do mundo, né, do mundo pop, e tenho uma leve caída pelas questões, né, de cunho ambiental, de cunho político, cultural, e o podcast tem muito essa ideia de trazer algumas discussões atuais, polêmicas, que envolvem tanto a psicologia como a sociedade como um todo. E é isso, vamos lá. Vou falar um pouco de mim agora. Primeiro, eu queria dizer sobre minha visão sobre esse podcast. Eu entendo como uma forma de levar informação sobre conteúdos de psicologia relacionado a outros assuntos, porque psicologia a gente consegue relacionar com tudo que envolve o ser humano, a gente consegue relacionar a psicologia. E quando a gente fala de psicologia comportamental, faz muito sentido também de pensar sobre como que a interpretação do comportamento influencia no nosso modo de ser na sociedade, individualmente. Sobre a psicologia em si, é uma área que eu sempre gostei bastante por essa própria capacidade da psicologia de relacionar os conteúdos. E eu sempre tive interesse em áreas relacionadas à tecnologia, como os jogos eletrônicos, no próprio podcast agora que é uma plataforma recente. Uma coisa que a gente tem em comum também, né, assim, questão dos jogos eletrônicos e tudo mais. E aí veio a oportunidade de juntar o útil ao agradável, né? De pegar algo que a gente gostava, de pegar algo que a gente sentia que não tinha, que era um podcast falando disso, né? E com a nossa, assim, a visão de mundo que a gente estuda, que é o behaviorismo radical, né? A filosofia que a gente estuda e com a ciência do comportamento. E aí, né, veio o nome behaviores, que é uma expressão que a gente escutou na jornada de análise do comportamento, que foi o fim de semana que serviu de inspiração para a criação desse projeto. Ô, João, isso. E é interessante assim, o que quer dizer o behaviores, né? O behaviores é a linguagem da análise do analista do comportamento, né? É o idioma do analista do comportamento. E um dos temas que se discutiu muito nessa jornada foi a dificuldade de se traduzir o behaviores. A dificuldade de colocar, né, a nossa visão de mundo para quem não estuda a nossa visão de mundo, sabe? E aí a gente pensou, né? Por que não um podcast? E assim, ser uma forma também bem acessível para as pessoas, né? Porque até tem alguns materiais, algum pessoal faz no sentido assim, igual o Boteco Behaviorista, enfim. Mas a nossa proposta é mais acessível também para os acadêmicos que estão sendo inseridos agora na psicologia, que eles possam também, né, conseguir entender o que a gente está dizendo, né, de maneira assim mais superficial, mas não, claro que a gente tem um rigor, né, por trás de todas as nossas falas, que vai adiante com o passar do tempo. Mas então a nossa proposta é muito essa, né, assim, de conseguir também atingir esse público, né, que está se inserindo agora, ou talvez nem seja da psicologia também, mas que a gente Uhum. consiga dialogar com eles. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, justamente sobre esse público. Qual público que nós queremos atingir? Assim, individualmente, qual público que cada um de nós queremos atingir? Que a gente pensa em trazer conteúdos relacionados a esses públicos. Boa pergunta ainda. Boa pergunta. E aí, João? Quer dizer? Posso começar? Então, eu acho que qualquer um, porque não necessariamente para análise do comportamento ou para psicologia, mas eu tenho bastantes inspirações sobre produção de conteúdo. E geralmente são pessoas que conseguem articular um conteúdo acadêmico, um conteúdo científico, e aí vai por exemplo, o Nerdologia, que é um canal que consegue articular temas super difíceis de biologia, de física, de química. E ele aplica isso
temas do cotidiano. Tem vídeo que fala sobre força da gravidade e super-heróis ou algo assim, sabe? Então, eu vejo que ele consegue, dessa maneira, atingir qualquer pessoa com conteúdo acadêmico. Então, eu acho que o meu público é qualquer pessoa que tiver interesse naquele tema que a gente está articulando com um tema acadêmico, sabe? Então, tipo assim, às vezes a pessoa que vai se interessar por um episódio, que elas vão falar, por exemplo, de política, não vai ser a mesma que vai se interessar por um episódio de videogame, mas vai ter a pessoa que vai se identificar com o episódio de videogame. E por aí vai. Aham. Eu também gostaria de que a ideia do behaviorismo seja algo para atingir qualquer tipo de público, mas eu tenho uma afinidade um pouco maior, talvez, assim, com a questão de um público relacionado a público de cultura nerd, cultura pop, jogos eletrônicos. Esse público em especial, até porque na minha vida tem muita influência desses assuntos, então eu gostaria de trazer futuramente assuntos relacionados a esses temas que eu mencionei e que seria mais direcionado a esses públicos especificamente, né? Mas claro que é a ideia de que qualquer pessoa consiga se inserir nos assuntos. Bom, é bem isso mesmo, e assim, que qualquer pessoa consiga, em alguma medida ali, entender o que a gente está falando, né? E até mesmo quem está além disso, né? Quem já tem um mestrado, doutorado, enfim. Que a nossa proposta, pelo menos assim, eu penso que é ir até essas pessoas que estão chegando na psicologia e outras pessoas que não são da área da psicologia, né? Que consigam dialogar com a gente ou consigam entender o que a gente está falando, numa linguagem assim, mais formal, um diálogo, de uma conversa mesmo, um bate-papo, né? Não naquele rigor de linguagem, enfim. É isso. Quais os temas que vocês interessam mais por estudar relacionado à psicologia? Mas que é uma coisa que é de forma geral, né, psicologia. Então, assim, a gente pode elencar alguns aqui, são tantos, né? Mas assim, desde temas políticos, né, que a gente pode trazer para o diálogo, para a conversa, né? Temas atuais que são Sim. recorrentes, relacionados à própria psicologia, a gente pode estar trazendo como questão de redução, né, de danos, né, da questão da psicologia, do assistência social, dos CRAS, também relacionado à questão da saúde mental, a gente pode trazer alguns temas nesse sentido. Fora isso, a gente pode também trazer temas relacionados ao que acontece com o nosso país, na questão da política, da questão da cultura, a gente pode trazer também, da sociedade como um todo. E assim, eu elenquei esses três aqui porque engloba tudo, né? Assim, desde música, arte, criatividade, a gente pode estar trazendo temas que, claro que particulares nossos, singulares nossos, mas que eu acho que todos compactuam, né, também com essas vontades, com esses desejos de falar essas coisas. E é isso. Respondendo sua pergunta, Wendel, eu acho que tem muitos temas, na verdade não existem temas que a gente não poderia articular com a psicologia e principalmente com a análise de comportamento, porque se a gente estuda o comportamento humano e a gente entende que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo isso é um comportamento humano, então a gente consegue explicar. A gente só precisa tentar fazer a leitura. Que eu acho que falta muitas vezes, né, na análise do comportamento, essa tentativa de leitura para além do que já é feito, né, para clínica. O próprio Felipe do Boteco Behaviorista fala, né? Ele já fez temas super interessantes no canal dele que tem menos acessos do que um tema que é super recorrente como o autismo para análise do comportamento. Mas agora, os temas que eu quero abordar assim, mais especificamente. Tenho vontade de falar sobre política. Acho que nós três E pensamos eu acho que parecido isso é nisso. comum para nós, né? Acho que nós três pensamos parecido nisso. E tenho muita vontade de falar sobre cinema e análise do comportamento. Para quem me conhece sabe que eu gosto muito de cinema e seria bem interessante fazer, tipo assim, tentar fazer uma leitura da nossa relação com o cinema, de como um tal filme mostra tais conceitos da análise do comportamento. Enfim, acho que se fosse para escolher um tema, assim, que eu tenho vontade de abordar é cinema. Fora todos os outros, né? Que o Roger também comentou. Entendi. Ah, legal. Eu também gosto dos temas política, com certeza. Não tem como sair disso. Eu
Acho que ainda mais no cenário que a gente vive atualmente, é importante a gente falar disso também, tem muita coisa acontecendo, né? Uhum, E o tema cinema também, eu também acho muito interessante. Eu acho que pelo mesmo motivo que eu acho interessante os temas também relacionados à psicologia com jogos, por exemplo, porque eu acho muito interessante uhum. tentar compreender os comportamentos das pessoas que usam, que são jogadores de videogame, jogos online, que se interessam por essas coisas. Acho muito interessante entender o comportamento delas dentro do jogo, o que levam elas a buscar um jogo específico e não outro, por exemplo. Uhum. Ainda mais no jogo online também, Exatamente. que a gente vê que tem muito comportamento tóxico dentro dos jogos online, também tem muito, só que não é só isso, também tem muita forma de você criar amizade nesses jogos online, tem muito relação social também envolvida. Pois é, eu ia Então, comentar isso. Quando você me fala de jogos e comportamento humano, me vem na hora à cabeça os RPGs online, que, pelo menos os que eu sim, joguei, eles precisavam exigiam que se criasse uma comunidade organizada, que se criasse uma comunidade assim. E aí você pode fazer muitas leituras dentro desse tipo de comunidade, sabe? Dá pra fazer muito estudo. Mas vamos deixar pra aprofundar esse assunto num próximo episódio. sim, sim. Aí eu acho que o que vale comentar também, pra quem tá nos ouvindo e tá querendo conhecer um pouco mais desse projeto, é que a nossa ideia é chamar a gente pra conversar com a gente. Boa. Tem alguns temas que a gente quer abordar que seria interessante trazer uma pessoa mais dentro desse tema, que seja vivendo esse tema, seja estudando mais que a gente, ou E simplesmente especialista também, né, João, assim, um da área, né? especialista, com certeza, ou uma pessoa de uma visão diferente, sabe? Isso. Uma pessoa de. E o bacana é que essa pessoa não, pode participar da casa dela, né? Enfim, então, Sim, assim, sim. é muito Pois acessível é. isso. E É, outra coisa, quando estamos falando da pessoa que está ouvindo agora, acho importante também que essas pessoas elas possam também sugerir para a gente um tema que elas gostariam que nós discutíssemos, porque uhum, estamos fazendo para essas pessoas que estão nos ouvindo, né? Digamos assim, para vocês, melhor dizendo, para vocês que estão nos ouvindo, colocando assim logo, porque por mais que também para nós também é importante, a gente vai discutir, a gente vai elaborar muita coisa para nós, também tem essa importância, mas o produto mesmo é para o ouvinte, então é importante que quem está ouvindo nos sugira temas, diga, comente sobre as coisas que estão pensando, uhum. o que elas gostariam de ouvir, o que elas gostariam de compreender, que a gente possa colaborar. E assim, é bom a gente também dizer que vai ser quinzenalmente, né? Assim, os nossos podcasts, né? Pelo fato até de um preparo para a gente tá lendo as leituras, caso surja alguma indicação de tema para a gente estar aqui discutindo ou falando, dialogando, para a gente já ter assim um estudo prévio, né? Do que a gente vai falar. Então, assim, a gente vai se fundamentar naquilo que vai ser proposto e será quinzenalmente, né? Pois é, a gente ainda é muito novo, né? Um pouco nisso de produzir conteúdo para internet. Então a gente ainda está estudando muito a questão de como funciona. Até que o Wendel falou dessa questão de dar um feedback, de sugerir temas. Até esse episódio sair pro ar, com certeza a gente já criou uma página no Instagram e vamos ter divulgado por lá. E aí é por lá que a gente acha interessante, eu acho, as pessoas Sim, darem seu sim. comentário, ou principalmente para as pessoas que nos conhecem e que vão estar escutando. Essas pessoas têm o nosso número pessoal. E elas são Mas, fundamentais, né? com certeza, nesse primeiro momento é o que a gente precisa, é um feedback. Exatamente. Aí você comentou um pouco, que eu acho que é válido colocar, né? Tipo, já que esse episódio é mais de apresentação do projeto. Por que que a gente escolheu um podcast? Por que que a gente não foi para um canal do YouTube? Por que que a gente não foi para, sei lá, para algum projeto mais Outra plataforma acadêmico, é. outra plataforma? Por que aqui, né? Por que que a gente faz uma página no Instagram? Assim, eu acho que o que o Roger colocou, que eu acho que seria o principal motivo, é que esse é o tipo de plataforma que nos dá uma gama muito grande de possibilidades de se fazer o conteúdo. A gente Verdade. pode. Hoje mesmo esse episódio está sendo gravado cada um de sua casa, via Discord. E o interessante é que dá para fazer com pessoas de qualquer lugar para participar. Acho que isso é muito interessante. Achei válido colocar esse ponto.
E outra coisa, nós podemos também futuramente pensar em outras formas também de criar Sim. produtos digitais, não só pelo podcast. A gente estamos iniciando por aqui, mas podemos futuramente pensar em fazer vídeos, pensar em fazer Uhum, outras coisas também diferentes, né? com certeza. Eu acho interessante falar isso porque você não tem muitos projetos assim relacionados à psicologia no total. Conversei com um amigo antes sobre esse projeto e ele me falou que existem alguns podcasts sobre psicologia, mas sobre assuntos mais vastos e amplos, não se fecha numa abordagem, até onde ele sabe. Eu também não vou dizer que procurei muito. E a gente tem o Boteco e tal, mas não tem muita variedade. Então, assim, às vezes, para quem tá ouvindo esse primeiro episódio e é de outra abordagem, eu acho interessante que essa pessoa também procure produzir alguma coisa assim. Verdade, que a Porque, gente se inspire, né? Outras pessoas também. Isso é muito sim, bacana. porque, assim, um dos questionamentos interessantes que nos levou a fazer esse episódio, até a gente na nossa primeira reunião lá em Belo Horizonte sobre o projeto, que é tipo assim, o que a tua abordagem fala sobre determinado tema? E fora a Sim, clínica, fora o realmente. pensamento individual, fora essa visão de indivíduo, mas o que a tua abordagem pode dizer sobre colapso ambiental? O que a tua abordagem pode dizer sobre esses movimentos neonazistas nos Estados Unidos, sabe? Que leitura que a tua abordagem pode fazer de algo assim? Então, tipo assim, não é a gente não tá provocando no sentido negativo de que a nossa abordagem contempla isso. Até porque a nossa abordagem ainda não tenta contemplar tudo, né? Mas é essa provocação das pessoas tentarem pensar para fora da clínica, né? Só a psicologia fica muito fechada nisso. Sim, a gente pode levar uma conversa, uma discussão, onde, principalmente falando das questões políticas também, que a gente pode tentar compreender, a partir da análise de cada abordagem, que causa algo em específico, as coisas que podem proporcionar algo específico de que estamos falando. Eu estou falando da forma bem geral, porque eu não estou pensando em um único exemplo, Sim, mas sim. eu estou falando de entender os fenômenos que acontecem em si. Porque quando a gente está falando, por exemplo, da abordagem comportamental, nós entendemos que ela tem contribuições que nos permitem entender essas coisas, quando a gente para analisar isso. Então, a gente consegue ter uma ideia daquilo, até para a gente poder modificar isso também, porque a gente não consegue fazer isso se a gente não compreender também o que está gerando aquilo, né? Tem uma coisa bacana, assim, que o João comentou, que é muito isso acabei me perdendo aqui do raciocínio. Se consegue lembrar, Roger? Então, o que eu queria dizer é basicamente assim, você tinha ressaltado, né, sobre como que a psicologia, como que as abordagens atuam em determinadas áreas, né? O que a sua abordagem tem feito ou estudado sobre, ou fala sobre determinado tema, exatamente. Então, assim, uma coisa que eu fiquei pensando esses dias aí é porque, assim, no caso, a gente fica muito preso à questão da clínica, né? Então, assim, a gente não Uhum, pensa além da clínica, né? Assim, como que nossa abordagem pode falar sobre a sociedade, né? Sobre política, sobre feminismo. Então, assim, é muito isso, né? Então, assim, porque a clínica é apenas ali que o cliente chega, é apenas um sintoma, né? Do que de fato está acontecendo na sociedade. E a análise do comportamento uhum, não dá essa tecnologia, né? Não dá esse espaço de entender um pouco mais a sociedade como um todo. O próprio Skinner fala isso, né? A gente entender o uhum. comportamento dos homens, entender a sociedade como um todo. Enfim, é isso. Antes da gente entrar na discussão, eu queria só fazer uns agradecimentos antes de entrar na discussão, É? que são referente a algumas. Acho que a gente podia falar isso antes, né? De algumas inspirações Sim, claro. para, tipo assim, pro projeto, Uhum. sabe? O que nos levou a fazer esse projeto? Achei interessante a gente falar isso antes da gente entrar na discussão. Tá, deixa eu só mencionar uma coisa rapidinho, Beleza, manda aí. Claro. que tava.
Eu falei sobre que nós não criamos um roteiro aqui e a gente Uhum, marcou o horário para gravar hoje, escolhemos o texto, escolhemos alguns conteúdos, mas simplesmente começamos a conversar e a gravar. E tem uma parte do texto que nós estamos trabalhando, esse texto que o João falou, que é citado Skinner, onde ele fala que o importante é evocar comportamentos, porque só assim serão emitidas respostas que, se fossem de outro modo, não apareceriam. Então, o mais importante é que a gente está aqui fazendo e com o tempo a gente vai aperfeiçoar isso. com certeza. E acho que só de estar iniciando as discussões, a gente já, de algum nível, pode estar provocando ali alguma forma de rever, de rever o que está sendo discutido, de provocar ali algum comportamento na gente, algum pensamento e fazer com que a gente tenha uma nova visão de um assunto que a gente não tinha parado para discutir, né? Só que da onde que realmente surgiu esse projeto, né? Acho que a gente pode começar, né, citando o trabalho de Mara. Acho que o Wendel pode começar falando, já que ele foi o único aluno que foi na aula no dia desse trabalho. O único. Ah, é verdade. O único de nós. Aí eu achei que ia ser legal tu começar falando como foi da Jaque, o que tu achou primeiro, o que nós faríamos. Enfim, até chegar lá no carro com a gente indo pra Jaque. Ok. Vou falar um pouco então sobre minha percepção sobre isso, porque quando Mara ela falou que nós teríamos a possibilidade de ter um trabalho onde a gente faria um projeto que envolvesse ou clínica, ou um projeto social, ou uma Uhum, terceira opção, que isso era uma opção. A primeira opção era de criarmos esses dois trabalhos, ou na clínica ou no projeto social. E a segunda uhum, opção seria um tema mais amplo. Passaria os temas de criar um projeto na clínica e na área social, mas não seria o foco só nisso. Passaria por isso, mas teria uma possibilidade de ter um tema mais aberto para que nós acadêmicos levássemos assuntos que nos interessam, de elaborar um projeto, como no uhum, caso surgiu o podcast. Quando ela deu essa possibilidade, para mim, falando individualmente mesmo, porque não tinha surgido ainda a ideia aqui, né, de nós estarmos fazendo isso juntos, eu já tinha pensado algumas coisas relacionadas a mídias digitais, por YouTube, uma plataforma de atendimento online, talvez, alguma coisa eu queria fazer na mídia digital. Então, até uma colega de sala, né, ela comentou que era importante trabalhar a questão da clínica, do trabalho social e tal. Ela falou de um jeito que para ela ter o tema livre não era tão relevante para ela naquele momento. uhum. E nesse mesmo momento, depois do comentário da professora, eu respondi que era importante sim trabalhar isso, porque nós não temos muitos espaços na faculdade para levar temas dos nossos interesses. A gente Uhum. trabalha geralmente temas que são Puxado passados pelos professores. do MEC, É, os temas do MEC. sim, então quando a gente e até lembro até uma conversa que eu tive com uma supervisora minha de um estágio outra vez, que ela falou sobre como, os professores às vezes observam os acadêmicos, observam a participação deles nos trabalhos, nos estágios, e também após se formar, né, observam a postura deles após formar, o que eles estão fazendo e como que isso possibilita que esses acadêmicos e depois formados, como possibilita que eles ingressem por um apoio da faculdade ou de professores ou de relações que a gente cria, como que isso possibilita a gente se ingressar no mercado de trabalho, em algum como, por exemplo, a gente tem muitos professores que já foram estudantes da nossa faculdade. Temos supervisores de estágio que já foram estudantes da nossa faculdade. Então, agora a questão é que nem sempre os assuntos que são levados para discutir em sala, nem sempre o professor vai conseguir observar o que aquele aluno ele tem para contribuir para a psicologia, porque os assuntos eles já são delimitados. Então, como eu falei aqui, que eu acho interessante falar de psicologia relacionada a jogos. O João falou de psicologia relacionada a cinema. Quando que a gente já discutiu isso na psicologia na sala de aula? Nunca, entendeu? A gente nunca pôde levar esses assuntos. Então, como que os professores poderiam também observar que a gente tem uma aptidão nesse assunto, um interesse nesse assunto, em elaborar conteúdos nesse assunto? Então, meio que fica excluído esses assuntos, fica excluído também
aquilo que o acadêmico tem para contribuir sobre isso. Sim, Então, o trabalho de Mara tem muita relevância nesse sentido, um trabalho que é sobre planejarmos algo, um produto ou um serviço que seja livre, onde podemos pensar algo que nos interessa de fato, sim. e não Espero que só. nossos colegas tenham pensado em projetos legais também. Tem muita gente que pensou apenas na nota, né? Apenas em fazer o trabalho. E ok, não culpo eles também. Eles também muito, não tá errado também, né? Ele já tem os projetos pessoais deles também, né? Mas eu espero que surja coisas interessantes também. Então eu espero que surja coisas novas. Eu digo porque quando eu tava no carro e você me falou desse trabalho, meu primeiro pensamento foi tipo, tá, a gente pensa em alguma coisa simples. Eu pensei eu nem sei se isso existe, mas isso ficar para uma pesquisa, caso a gente fosse levar para frente essa Seria ideia, o mas não quê? foi, do CRP digital, porque eu pensei, tipo, Ah, sim. vou fazer alguma coisa, pensar alguma coisa simples, prática, com pouca pesquisa. Foi o que eu pensei. Aham. Mas e aí tanto que pra mim a ideia surgiu primeiro do podcast lá em Belo Horizonte e depois de articular isso com o trabalho. Aí eu vi, pô, legal, tipo, mas não dá pra descartar, né, que de alguma maneira naquele fim de semana a gente tá com aquilo na cabeça de precisamos pensar algo, não dá para ignorar o quanto isso foi importante, sabe? Pra Aham. chegar nessa ideia. Não, mas se eu fosse juntar para fazer o trabalho com um grupo de pessoas que quisessem fazer em um assunto aleatório, assim, somente pela nota, eu ia preferir fazer sozinho, porque eu gostaria de. A gente tem a possibilidade de ter uma pessoa ali nos ajudando a planejar algo, de acordo com Uhum, que nosso interesse. Então, eu uhum. acho que é uma boa oportunidade. Vocês já tinham pensado em algo nesse sentido antes, assim, dessa plataforma, o YouTube ou o próprio podcast? Vocês já tinham pensado em fazer algo, né? Assim, nesse sentido, você tinha comentado, né? Ainda que Ah, já fez e Cara, tudo antes, mas assim, na psicologia, assim, vou usar essa plataforma para falar de psicologia, ou, né? Vocês tinham pensado algo? uhum, cara, ano passado eu cheguei a criar um canal no YouTube onde que a proposta era eu falar sobre psicologia relacionando com jogos. Eu cheguei a gravar um episódio apenas que era falando sobre termos de psicologia comportamental, os termos básicos, tipo reforço, punição, esquiva, e era relacionado aos comportamentos dos jogadores no League of Legends. Entendo. Então eu gravei uma gameplay e aí eu fui falando sobre os comportamentos que foi surgindo, Bacana, sobre cara. os conceitos que foram surgindo, o conceito de punição ou de reforço quando surge ali, ou de esquiva de um que o jogador fez ali, ou da fuga que ele utilizou em algum momento. E aí gravei um episódio e apenas. E gravei esse único episódio falando sobre psicologia. O segundo episódio que eu gravei era só gameplay mesmo, com uma edição, com alguns cortes, alguns memes engraçados sim, porque a edição desse jogo em específico, a gente vê que surge muito isso e o público acha interessante. Eu gosto bastante de assistir vídeos assim de LoL, que são assim. Então, mas não consegui levar para frente porque a edição, pelo menos como eu pensei, como eu estava fazendo, é muito trabalhoso. Tem que gravar gameplay, muitas vezes você tem que estudar o conteúdo que está apresentando, você tem que editar sozinho. uhum, E muitas vezes a edição é a parte mais trabalhosa, quando você está mexendo com vídeo, principalmente. uhum, Você tem que adicionar muitas coisas ali, tem que fazer cortes, tem que adicionar os memezinhos. Você tem que sincronizar o que está falando com o que está acontecendo ali. É muita coisa para fazer para uma pessoa só que está fazendo vários estágios, que está fazendo a faculdade ainda. Mas uhum. agora o podcast é uma possibilidade que torna isso Fácil. mais fácil, torna isso mais possível, porque aqui, primeiro que a gente está lidando só com áudio, e segundo que Uhum, tem mais gente também para ajudar a pensar, para discutir uhum, os assuntos. uhum. Entendeu? E fica menos Ah, trabalhoso também, trabalhando sozinho, eu acho que nesse sentido tá sendo mais cansativo. Eu acho que trabalhando com mais gente assim, colaborando, não fica tão cansativo. Aí diz aí, João, e concordo. você? Você pensou em algum momento? Então, eu tenho. Eu consumo muito conteúdo do YouTube. Eu tenho consumido muito mais podcast esse ano. Eu conheci mesmo a plataforma e comecei a consumir vários.
E eu sempre fiquei, tipo, principalmente com podcast, com essa vontade de fazer alguma coisa, porque, pô, eu achava o máximo. É um grupo de pessoas ali discutindo temas e eu achava legal essa interação, assim, ver essas pessoas discutindo, assim. Acho que o primeiro. Sabe o que eu acho legal disso? É porque isso a gente já faz, a gente só não gravava. É, Justamente. exatamente, sabe? Tipo assim, você vê o Nerdcast, é um grupo de pessoas ali sentado discutindo um filme. Qual que não tem tanta diferença pra nós discutindo um filme depois que a gente sai do cinema também. A gente já faz isso, a gente só não Sim, grava. e a gente tem muita discussão que é interessante, e a gente nunca gravou nada disso. Justamente. Sim. E aí eu acho que nesse fim de semana, né, com que eu acho que assim, as principais inspirações foram esse trabalho e a jornada da análise do comportamento em si foi enriquecedor, né? Foi o Foi disparador, né, também enriquecedora. para Não, com essa certeza. ideia, né? Serviu também como disparador. Mas enfim, então acho que aí deu vontade de juntar as coisas e aí eu pensei, tá aí a oportunidade. É um assunto que você não vê tanta gente discutindo e que tá ali, podemos discutir, podemos gravar. A gente já fala sobre isso mesmo. É só deixar o microfone ligado. Quem sabe a gente não pode passar para a próxima discussão, que foi o que a gente planejou, que é referente a o que a gente acha que uma pessoa precisa saber para acompanhar esse podcast, assim. O que essa pessoa precisa saber sobre a nossa visão de mundo, sobre como estudiosos do behaviorismo radical, como estudiosos da análise do comportamento. Assim, a referência, para quem está nos ouvindo, a referência que a gente usou é um livro que estava nas nossas mãos aí nessa semana e que eu também indiquei para muita gente enquanto eu lia, de outras abordagens principalmente, que é até onde o que você sabe sobre o behaviorismo radical é verdadeiro, respondendo às principais críticas direcionadas ao behaviorismo de Skinner. E cada capítulo desse livro, para quem não leu ou para quem não me ouviu falar essa semana, é uma crítica à análise do comportamento, ao behaviorismo de Skinner, e o capítulo discorre uma desconstrução da crítica. Então é bem interessante, porque se escuta muito sobre análise do comportamento, não se estuda muito análise do comportamento na faculdade, e aí se escuta muita crítica, né? E aí esse livro vem desconstruir essas críticas e mostrar como a análise do comportamento entende esses temas que são dados como desconsiderados pela análise do comportamento, mesmo que isso não seja verdade. Hum. Mas antes acho que é interessante a gente falar um pouco sobre o que é o behaviorismo radical, E sabe? lembrando que esse livro, ele é, assim, obviamente que ele é introdutório, né? E os Sim, analistas do sim. comportamento provavelmente devem conhecer ele, né? Que é da Nazaré Costa. E ele é Uhum. dividido em 16 capítulos, né? Que são críticas referentes dos próprios alunos, né? Feito com a Nazaré Costa, que fizeram críticas assim, para análise do comportamento e respondem essas críticas. E aí a Sim. gente vai, né, comentar algumas coisas interessantes desse livro, né, coisas referentes às críticas da análise do comportamento e construir, trazer uma Uhum. linguagem, né, para as pessoas que ainda não conhecem a análise do comportamento e que ou talvez que tem em alguma medida, né, uma certa visão, né, sobre o behaviorismo radical. Então a nossa ideia é essa mesmo, Uhum. né, trazer uma nova linguagem, né, mostrar o que de fato é a análise do comportamento a partir desse livro introdutório. E então, Roger, eu acho que você podia começar explicando ali o que é o behaviorismo radical. Assim, bom, assim, a rigor, né, o behaviorismo radical é a filosofia, né, da ciência do comportamento, né, onde ali o Skinner, né, ele propõe uma visão de mundo diferente se a gente pegar a psicologia, diferente, eu posso até ter equivocado em dizer isso aqui, mas diferente de todas as outras linhas, né, de pensamento e epistemologias, que vai propor uma visão de mundo, né, onde que esse homem ele age sobre o mundo, modifica esse mundo, né, e por sua vez ele sofre essas consequências, né, essas alterações do mundo. Tem uma visão monista, uma visão, né, externalista, que são conceitos assim, né, que de causalidade, de uma probabilidade, né, de um determinismo probabilístico, a partir ali do que Skinner fundamenta, né, do tríplice contingência, evolui também ali
a perspectiva de Darwin, Lamarck, né, para uma visão seletiva, né, de 3 níveis de seleção, que eu acho que muita gente deve conhecer, mas a gente vai citar aqui: filogenética, ontogenética, cultural. Mas assim, esse livro, ele, igual o João apresentou ele anteriormente, ele apresenta umas críticas mesmo que são feitas no capítulo 1 mesmo, mostra, né, se a gente não lida com sentimentos ou pensamentos. Então, assim, são coisas equivocadas que vão sendo ditas na análise de comportamento, e acaba que isso vai sendo fortalecido na própria academia, né? Então, assim, por isso que é necessário a gente estar falando, discutindo e mostrando de fato qual que é essa visão do behaviorismo radical. Porque, querendo ou não, o Skinner lá em 1954, ele ainda estava se, né, engajando na ciência do comportamento, e tinha ainda algumas coisas que, com o passar do tempo, ele foi, digamos que, aprimorando a sua ciência, né? O que ele queria trazer de fato para a psicologia como um todo. Se a gente pode dizer assim, psicologia, né? Análise do comportamento. É isso, eu acho que. Diz aí, João, algo mais? Pode ficar um pouco confuso para quem nos escuta aí no primeiro episódio e não conhece a análise do comportamento, ou então não é nem psicólogo, pode ficar às vezes um pouco confuso. Mas eu acho que o interessante de colocar aqui, uma das propostas desse podcast, é que a gente não tá aqui para fazer uma aula, sabe? Tipo assim, a gente não tá aqui pra, ó, gente, isso é reforço, isso é punição, isso aqui é comportamento respondente, isso aqui é comportamento operante e tal. Já tem gente fazendo isso, Sim, sim. sabe? Então, tipo assim, eu acho super interessante, as pessoas podem estudar análise de comportamento, sendo elas psicólogas ou não, porque citando Skinner, né, a gente só vai poder melhorar o mundo quando tivermos uma melhor compreensão sobre o nosso comportamento. Então, acho que a discussão é válida para qualquer pessoa, mas a nossa proposta aqui é, se a gente faz alguma coisa, vamos supor assim, de que a pessoa possa aprender com a gente, é muito mais no sentido de que ela vai aprender os conceitos básicos da análise do comportamento, não através de uma explicação, mas através de como a gente discute isso com temas atuais, e a pessoa vai entender. Porque quando a gente está falando, por exemplo, de um reforço, mesmo que eu disse que não era para explicar, eu vou explicar, e a gente está falando de algo que aumenta a probabilidade do comportamento acontecer, a gente vai estar articulando isso com temas que a pessoa entende, sabe? Como, sei lá, a nossa cultura de consumo. E como que as pessoas fazem com que a gente gaste dinheiro? O que fortalece a gente a gastar dinheiro? Então a pessoa vai entender através disso, sabe? Então, assim, só colocando que a nossa ideia agora talvez pode ficar um pouco confusa, mas é só para as pessoas entenderem da onde que vem o nosso pensamento sobre o mundo, né? Que é através dessa relação entre o Qual que é essa indivíduo e o visão, né, do ambiente. Skinner de mundo? O que que ele traz para a gente, né? O que é essa Sim. tecnologia que ele está trazendo, né? Então, assim, Uhum. muito isso. O que que provoca, o que que faz a gente agir da maneira que a gente age, sabe? Essa relação com o ambiente que a gente tem, essa visão de homem que afeta o mundo, mas é afetado por ele. Então, quando a gente vai olhar para o comportamento humano, como analista do comportamento, a gente não vai olhar para assim, para causas do indivíduo que o levam a agir assim. Essa é até uma das críticas que aparece do livro, né? A gente vai olhar para que aspectos do ambiente colaboraram para que ele agisse daquela maneira, sabe? Qual é a relação dele com aqueles aspectos do ambiente? Eu acho que analistas do comportamento já têm contato com esse livro, não devem aprender nada de novo, inclusive do que a gente vai se propor aqui. Só que para psicólogos que não estudam análise do comportamento e para as pessoas que não são psicólogos que podem estar nos escutando, o livro é bem esclarecedor, assim. Claro, ele exige que você tenha, vamos dizer assim, o mínimo de familiaridade. Quem sabe não seja esse podcast que você precise para ter familiaridade com esses conceitos. Mas ele apresenta críticas muito boas, sabe? Por exemplo, acho que a principal crítica que você vê a análise do comportamento recebendo, e que esse livro trata em diversos momentos, é essa questão de que a gente não considera pensamento, não considera sentimento, não considera processos, o que a análise do comportamento vai chamar de comportamentos privados, né? Isso já respondendo à crítica, né? Que o que me chamou a atenção é muito isso, né? Tipo, tem essa crítica muito, muito forte, mas para quem estuda análise do comportamento, sabe que o contra-argumento é muito bem fundamentado, porque a gente não desconsidera
o que uma pessoa pensa, a gente não considera o que uma pessoa sente. Inclusive, a gente é sempre muito orientado, na análise do comportamento, a estar atento a esse tipo de relato de sentimento e de pensamento, quando se trata na clínica, né? Porque eles estão ali para descrever contingências, sabe? Eles estão ali para descrever contingências. E então a análise de comportamento, ela não descarta, né? Ela não descarta isso. Ela entende esse tipo de fenômeno, vou chamar assim primeiro de fenômeno humano, como comportamento, né? Como comportamentos privados. Então, tipo assim, quando a gente fala, que quando a gente escuta, na verdade, que a análise de comportamento desconsidera pensamento e sentimento, que ela é muito simplista, porque tem uma visão de um homem muito simples, de apenas comportamentos que possam ser percebidos, a gente vê que pelo livro a gente viu, né, que essa crítica não é fundamentada, porque não é a verdade. Não, a análise de comportamento não se sustenta nessa premissa. E uma coisa que é muito forte, assim, na análise do comportamento, que eu percebo também, é que ela vem de fato de encontro a uma visão que, por exemplo, uma visão ocidental, né? Então, assim, vai de encontro todas as questões culturais, né? Regras que são colocadas. Então, assim, vem com uma desconstrução, uma nova proposta, né? Então, assim, por isso que eu acho que há essa rejeição, sabe? Assim, um estranhamento das pessoas ao verem, poxa, como assim monista, né? Como assim é um ambiente? Então, assim, claro que o Como Skinner assim não vem da minha mente? e assim, claro que o Skinner não trouxe algo, nada de novo, né? Ele bebeu de outras fontes, mas assim, vem no sentido, o behaviorismo, no sentido de desconstruir de fato que, né, o mundo que a gente vive, né? Trazendo uma nova forma de ver esse mundo, né? Assim, então, assim, meio que tira a base, né, da sociedade ocidental como um todo. Por isso há esse Sim. estranhamento. Só para complementar o que eu disse ali, e quando a gente pensa também sentimento, pensamento e na análise do comportamento, a gente entende como comportamento privado. Então, o pensar, sentir, não nos leva a fazer as coisas. Pensar e sentir já é estar se comportando. O que a gente tem que pensar é o que nos faz pensar e o que nos faz sentir. E isso vem da nossa relação com o ambiente. Então, assim, acho que esse é um ponto interessante de crítica a se colocar aqui para quem não conhece a análise do comportamento, para entender que quando a gente pensa em o que determina o nosso comportamento, qual é o antecedente do nosso comportamento, ele não está numa relação, para análise do comportamento, né, para o behaviorismo radical, não está numa relação de parte da nossa mente. Eu fiz tal coisa porque me senti daquele jeito. Não, o que me fez sentir daquele jeito, sabe? Sentir algo é se comportar tanto quanto fazer aquilo, sabe? Sim, vai falar sobre, já que a gente está falando sobre a causa do comportamento, pensando em sentido, Uhum. o livro ele nos traz também sobre a contribuição da cultura no, 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 no repertório dos comportamentos que são instalados a partir da Sim. cultura, a partir da história de reforçamento do indivíduo em interação com o meio cultural. Uhum. Sim, isso. Isso entra outra crítica, né? Que é de como não ver as pessoas como indivíduos, mas ver como massa. E essa formação tá nisso, né? Na ontogenia e cultura que o Skinner sempre, né, vai colocar para a gente. Mas é bem isso, essa leitura que o Skinner faz, assim, eu vejo muito também, assim, cabe que a gente tem referenciar a psicanálise do Freud, né, que foi também uma possibilidade de sair da questão da perspectiva da ciência, né, então, assim, como o único recurso que ele tinha de fazer uma leitura de um mundo, né, que eu vejo também a análise do comportamento logo depois, assim, fazendo o Skinner fazendo essa leitura, e cada abordagem vai fazer uma leitura diferente, né, então, assim, Sim. a gente deve conhecer, assim, pelo menos um pouco de que cada abordagem fala, né, para não ter alguns equívocos, né, então é bem isso. Se quem está nos escutando ainda é um acadêmico de psicologia, sabe? É muito importante, assim, vou citar o que Vivka falou na nossa professora de análise de comportamento, conhece? Falou no seminário de clínica, né? Tipo assim, não estejam fechados ali no clube de vocês, de qual abordagem vocês têm, sabe? Tipo assim, a gente ainda é estudante, então nada nos impede
de Sim, Estudar. aprender de estudar, nada nos impede de estudar. exatamente. O que eu queria comentar sobre o que o Wendell trouxe ali do livro, Olha, que é quando ele fala assim de esse comportamento cultural, né? Uma das críticas da análise do comportamento, que é interessante para quem conhece saber um pouco da nossa visão, é tá, mas então se a gente está ali pensando na probabilidade de comportamento, a gente está tratando as pessoas como uma massa, não considera individualidade, sabe? O que na análise do comportamento, ou no behaviorismo radical, nos mostra que essa crítica não é fundada, que a gente entende a individualidade humana. Existe uma crítica muito forte à análise do comportamento que diz que é a gente, como a gente trabalha com essa leitura, predição do ah tá, comportamento, você fala um tenta. determinismo? A gente fala que a gente é muito determinista e que a gente não entende que, tipo assim, o que explica então a individualidade para análise do comportamento? Como é que já que a crítica é forte sobre a gente não ver as pessoas como indivíduos, mas como vamos dizer assim, robôs, de que a gente consegue manipular o comportamento da mesma maneira, assim, o que na análise do comportamento nos diz que essa crítica não é fundada, assim? O que a nossa visão de mundo fala sobre isso? Talvez eu possa não responder claramente, mas assim, quando se trata assim de individualidade, o Skinner ele não descarta basicamente a questão da mente, os pensamentos, a singularidade, né? Que na verdade pode ser, a gente pode dizer que é o indivíduo. Ele só vai dizer, né, que isso não determina ou que o sujeito não é dividido em dois, né? Mas que esse sujeito está que é um organismo como um todo que está interagindo com o ambiente, né? Não que seja um indivíduo dividido ou um indivíduo dividido em estruturas, né? Que essas estruturas determinam, em alguma medida, o comportamento, né, de uma pessoa. Então, eu acho que, não sei se eu consigo te responder, mas eu acho que é muito por isso, né? Tá muito nesse sentido. E eu até posso até citar uma pessoa muito boa que eu li esses últimos tempos, que é a Laurette, e ela fala muito desse sentido do determinismo probabilístico, né? Do que o Skinner fala, que está entre ali a questão das pessoas acharem, né, da questão mecanicista, de sujeito agir, fazer a tríplice contingências, mas na verdade parte muito da questão uma questão seletiva, do tríplice contingência, que não é que o sujeito sempre vai agir assim, sim uma questão de uma seleção e História, a história de sim, uma uma história história, de isso, reforçamento, e sempre voltada na questão de pode ou não acontecer, né, de acordo com a questão seletiva, probabilística, da tríplice contingência, não sim. desconsiderando os fatores, né, subjetivos, né, individuais, que a gente pode dizer assim, mas que esses aparatos ou instâncias, vamos dizer assim, psíquicas, não determinam o comportamento de alguém. Mas a partir. Por exemplo, a gente entende que o que é reforço, assim, um conceito básico de reforço, de aumentar a probabilidade de um comportamento, ele é assim para as pessoas, né? Só que agora, como a gente não exclui a individualidade, né? A gente entende que ao longo da história de vida das pessoas, individualmente falando, elas tiveram, né, uma história de reforçamento que para alguns comportamentos que é diferente, sabe? Quando você fala, por exemplo, do lugar onde a pessoa vive, Sim, sabe? claro, Você pensa em culturas culturas diferentes, você diferentes. está pensando que a gente não vai desconsiderar que a vivência de mundo, sei lá, de uma mulher negra de periferia é diferente de um cara de um empresário branco. Então, tipo assim, a gente não vai falar que o que é reforço para um vai ser reforço para o outro também, sabe? Então a Sim, gente considera. a gente entende que o comportamento ele seja sempre gerado por um estímulo que é ambiental e externo. Que o antecede. Mas Uhum. é isso, mas a gente está falando também que os comportamentos privados, os sentimentos, pensamentos não são desconsiderados. Sim. Mas a gente podia falar um pouco sobre como que é considerado esse pensamento, esses pensamentos, esses sentimentos, esses comportamentos privados, como que, Hum, que isso é compreendido dentro da análise comportamental? uhum. Entendi. Assim, boa parte dos nossos respondentes, aliás, boa parte dos nossos sentimentos estão muitas vezes associados, né, aos respondentes. Por exemplo, a ansiedade, sentir-se ansioso, pra, tipo assim, isso é um
O que é sentir-se ansioso para análise do comportamento? A gente tem que fazer essa pergunta justamente para o cliente. Você, assim, eu falando para fugir da clínica, né? É o primeiro exemplo que vem. Mas acho que fica fácil de contextualizar. Não, e assim, é até engraçado essa pergunta de ansiedade, porque assim, analisando assim, numa perspectiva macro, por que em uma sociedade as pessoas estão se sentindo ansiosas? O que tem levado essas pessoas a se sentirem ansiosas? Com Entende? Não, certeza. porque assim, pensando numa perspectiva macro, a gente consegue ir um pouco mais além de não se centrar na questão da Não, ansiedade, com né? Mas do que certeza. de fato, né, a cultura e na questão ontogênica tem levado as pessoas como um todo a se sentirem ansiosas, depressivas, etc, etc. Mas agora pensando no que a gente, como a gente explicaria o que esses comportamentos privados, aí a gente pensa, né? O que define a ansiedade? Vão ser um conjunto de comportamentos que a pessoa tem, privados, né? Que vão se caracterizar como a ansiedade, mas que não se determina, que não são o determinante daquele comportamento, né? Tipo, a pessoa não faz tal coisa porque ela tá ansiosa. Ela tá ansiosa por quê? Porque ela tá pensando muito sobre os problemas que estão para surgir na vida dela. Tipo, tem uma prova, eu vou ter uma prova, eu tô muito ansioso com essa prova. Você não tá se comportando porque você tá ansioso, você tá se comportando porque tem a prova. A sua ansiedade é o seu repertório comportamental para aquele estímulo que você não que você, que se denuncia é ali que vai acontecer, né? Não é uma coisa que aconteceu ainda quando se trata de ansiedade. Sim, E para pensar também aí, a questão da exposição social. A pessoa precisa apresentar um trabalho, precisa fazer uma apresentação sim, musical, sim, aí surge a ansiedade. Mas porque sim, tem a e necessidade também de se agir sobre isso, surge a ansiedade nesse momento. sim, e também muitos dos nossos sentimentos eles estão ali ligados a respondentes, né? Que são os comportamentos ali como suar, como a frequência cardíaca. Então a gente vai sentindo isso vamos dizer assim, com o nosso pensamento e vai dando isso o nome de ansiedade. O que a análise do comportamento não vai diferenciar ali das outras, das abordagens em si, da visão da psicologia como um todo, é que nós não vamos ver essa ansiedade como, eu estava ansioso e aí eu não fui para aula. Não, tipo assim, você tinha a prova, você ficou ansioso com a prova, aí entra todos os repertórios que você define como ansiedade, e aí você não foi para aula. Mas não ir para aula não é uma consequência da ansiedade, não ir para aula é uma consequência da prova. Cara, eu pensando aqui, bacana vocês terem falado isso assim, mas o que eu vou dizer não tem muito a ver com o que a gente tá falando de ansiedade aqui, mas quando o João fala assim, que análise do comportamento da questão da psicologia, eu penso assim, será que é possível um dia a análise do comportamento, né, sair da psicologia, ou seja, ser uma ciência, né, Ah, independente. sim, ser uma É ciência claro que isso é separada. talvez um tema para um próximo podcast futuramente, enfim. Mas eu fiquei com isso aqui na cabeça pensando, sabe assim, será que é possível ter uma, né? Cara, Pô, eu já Claro vi que gente afirmando que a psicologia um dia vai se tornar uma coisa só. Todas as abordagens, todos os conteúdos vão se agrupar e virar uma tá coisa aí, ó, só. tá vendo? Um tema, Então, mano. tem gente, tem gente pensando nas coisas mais diversas, as coisas mais absurdas possíveis, posso imaginar. pois é. E eu acho que isso não é novo, assim, que eu tô dizendo assim, isso não é novo, assim, eu acho que tem muita gente já pensando nisso, falando sobre isso há muito tempo, sabe? Mas eu acho importante a gente, um dia, ou talvez mais à frente, falar sobre isso. Então, acho que o nosso tempo mais ou menos já está dando, a gente não quer alugar o pessoal por muito tempo. Então, considerações finais sobre o projeto, sobre análise do comportamento, o que vocês estão pensando? Bom, eu acho que a proposta muito é essa, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente falou aqui, que muitos devem saber, né? E cabe ressaltar novamente, né, que é muito importante o feedback de vocês para a gente estar pensando, né, melhorando também isso. Claro que a gente está iniciando agora, está meio perdido, né, às vezes, né, esquece de falar alguma coisa, depois lembra e fala, ou passa alguma coisa despercebido. Então, assim, com o tempo a gente tem essa ideia de melhorar isso, né, e um feedback, assim, sobre o livro, a gente falou um pouco, né, sobre esse livro, o quanto ele é importante, e a gente recomenda ele também à leitura a todos que tiverem, né, interesse.
que ele, de fato, ele... Não, Sim, pode dizer, João. se a gente fosse falar sobre todos os 16 capítulos do livro, esse todo o tempo que a gente ficou falando, se a gente ficasse falando só do livro, não teria dado tempo ainda, porque por mais que seja um livro simples, a gente quer falar sobre várias coisas. E às vezes também... O livro é só uma desculpa. Exatamente. Às vezes também não pode ser até desinteressante, às vezes, para alguém, enfim, a gente ficar sempre remetendo ao livro e tudo mais. Mas essa ideia nossa inicial é muito partindo, né, de um tema, mas que a gente vai trazer outros temas talvez interessantes, né? Que a gente sempre pensou por causa da junção da análise do comportamento e trazer esse livro, que é muito importante. O que eu falei lá atrás sobre como que as discussões aqui é importante tanto para o ouvinte como para nós, porque a gente também elabora nessas coisas. E retomando isso, enquanto a gente está aqui gravando, eu já pensei muita coisa sobre como que a gente pode trabalhar na apresentação do produto final para quem está ouvindo. Claro. Pensando no sentido de uma organização, pensando dos conteúdos, de como serão apresentados futuramente nos próximos episódios, pensando sobre na questão de edição, questão de pensar como que a gente pode se organizar para que futuramente os assuntos surjam de forma mais fluida, mais organizada, até também para facilitar na edição. Imagino. Pois é, né? A gente tá, enfim, tô aprendendo ainda a mexer com tudo isso. Eu imagino que eu acredito que o segundo episódio ele vai ter uma estrutura muito diferente desse primeiro episódio. Com certeza. Com certeza. Então, não se baseiem só nesse primeiro episódio. Isso aqui é pra quem tá nos ouvindo. Isso aqui é só pra vocês apoiarem nossa ideia. Exatamente. A gente tá aqui esse episódio, ele é de apresentação de projeto. A gente tá apresentando esse projeto do podcast, apresentando o que a gente pretende fazer e, enfim. Então é isso, né, pessoal? A gente deixa aqui os agradecimentos, quem conseguiu ficar até o final. Quem escutou até agora. Exatamente, a gente agradece muito. Tem que agradecer. Porque a gente tentou ao máximo, né, passar um pouco daquilo que a gente está inspirado, né, tentando transformar essa nossa inspiração, essa nossa vontade em alguma coisa e a cada dia melhorar isso, né, para que isso chegue até vocês de maneira também com uma qualidade, né. Então é bem isso. E do mesmo jeito que a gente tem ideias enquanto estamos aqui conversando e produzindo isso, nós temos ideias de como elaborar isso futuramente. A pessoa que está ouvindo, não sei se você que está ouvindo, você também imagino que surja coisas para você também, diferente de nós que estamos falando. Então, importante, se você tiver, se surgiu algo para você que você acha relevante compartilhar com nós, que nos dê informação de alguma forma, para algum meio, principalmente porque estamos falando primeiramente aqui para pessoas que estão mais próximas de nós, né? Se você já tem a forma como nos comunicar, então nos ajude aí. De qualquer jeito, como a ideia é que esse projeto não pare no primeiro episódio, né? É que a gente vai melhorando. A gente vai criar uma página no Instagram para divulgação de conteúdo, mas principalmente para divulgar quando saem os episódios, esse tipo de coisa. Bom, então, pessoal, agradecemos. Muito obrigado por ter nos escutado até agora e a gente conta muito com o feedback de vocês. Então é isso. Se alguém quiser depois nos mandar uma mensagem, para procurar lá o Instagram @behaviores, seja para dar uma sugestão, um feedback, ou comentar alguma coisa que a gente falou aqui, acrescentar alguma coisa sobre o que a gente disse. E esperamos vocês no próximo episódio.